Vamos para a revisão do concurso 1123 da Loteca, concurso com vários amistosos de seleções. Vamos às análises. Jogo 1, já começamos com um confronto perigoso. No segundo tempo diante do Furacão, Moisés teve pelo menos duas chances claras de matar o jogo. O Atlético atrás no placar, tentou se lançar ao ataque, e deu espaço ao contra-ataque forte do tricolor do PC. Diante do CRB, devemos ver outro tipo de jogo, sempre haverá muita gente dentro da grande área do Galo da Pajuçara. A equipe alagoana entrou com um time misto diante da Ponte Preta, poupando forças para essa final, sabe que vai precisar correr muito, para anular o ataque do favoritão Fortaleza. O objetivo é claro, voltar para Alagoas ainda vivo, perder no máximo por 1-0. A gente sabe que o Galo da Praia tem uma média muito alta de vitórias jogando no Rei Pelé, desde que o técnico Daniel Paulista chegou o ano passado. Sendo assim, o Seco fica no favoritão da coluna 1, com o gol saindo naquele abafa nos últimos minutos, mas com uma proteção no empate, e o Clube de Regatas Brasil segue derrubando os favoritos da competição. Jogo 2, teremos 6 amistosos preparatórios para a Eurocopa, além de não sabermos se os técnicos pretendem entrar com força máxima. Ninguém vai querer jogar no 100%, e correr o risco de se lesionar e ser cortado a poucos dias do início da competição. Justamente por isso, não podemos ficar surpresos, caso aconteça alguma zebra nesses confrontos amistosos. A partida de fato acontece em Portugal, então nossos patrícios têm o mando de campo ao seu favor. Acredito que Portugal tem interesse de vencer esse confronto, tendo em vista que o próximo adversário é a Croácia, uma equipe que tem chegado com frequência nas fases decisivas da Copa do Mundo. Por isso seria interessante garantir pelo menos uma vitória diante de um adversário mais fraco. Por isso aqui vamos de coluna 1 Seco. Jogo 3, a partida acontece de fato na Itália. A Turquia claramente se sente muito mais motivada enfrentando uma campeã mundial, e uma das favoritas a levar a Eurocopa. Vimos isso muito bem, quando a equipe turca venceu a tradicional seleção da Alemanha por 3-2 em novembro do ano passado. Já nos últimos amistosos contra adversários de menor expressão, perdeu de Hungria, e foi goleado por 6-1 pela Áustria. Com certeza diante da Itália, veremos uma Turquia mais parecida com o jogo com a Alemanha. Até porque, um dos grandes nomes dessa seleção, o meio-campista Calhanoglu, joga no futebol italiano, na Inter de Milão, e conhece muito bem grande parte dos jogadores adversários, e pode ser um informante. Aqui é uma das partidas com maiores chances de surpresa, até mesmo de pintar uma coluna 2. O Seco vai na coluna do meio, com a proteção conservadora no time da casa. Jogo 4, no Campeonato Paulista desse ano o Mirassol ganhou por 3-2 em Campinas. O Mirassol havia perdido na primeira rodada da competição, e desde então estava numa sequência invicta, que foi quebrada na última partida com o Amazonas. Agora seria normal vermos uma espécie de supercompensação, com o Leão ficando 2 ou 3 rodadas sem vencer. O Guarani, que só venceu 3 partidas até agora em 2024, teve uma semana inteira para se preparar para esse jogo. A última vez que entrou em campo, foi no dia 25 do mês passado, no empate em casa com o Papão da Curuzu. O Guarani nunca venceu o Mirassol em uma partida oficial fora de Campinas, contudo, a gente viu o que o Botafogo fez no último concurso, com o tabu de nunca ter vencido na Arena Corinthians. Aqui vou inventar moda, e apostar que o Bugre também quebra esse tabu. Como não dá para colocar duplo em todos os jogos, aqui vamos de presepada, coluna 2 Seco. Jogo 5, como a gente falava no concurso passado, era bastante provável que o Grêmio entraria com um time alternativo diante do Bragantino, de olho nesse confronto decisivo pela Libertadores. Vilhaçante já se mandou para a Copa América, contudo, o clube conseguiu segurar Soteldo para as 2 últimas rodadas da Liberta. Acredito que seja mais seguro para o Grêmio vencer o Huachipato, e garantir a classificação, do que empatar e ficar na obrigação de vencer o Estudiantes na última rodada. Apesar do time argentino estar em último no grupo, é sempre perigoso jogar contra o bom futebol argentino, e a equipe ainda teria chance de pular para terceiro, e disputar a repescagem da Sul-Americana. Já em caso de vitória no Chile, o Estudiantes já não teria mais chance de nada, o jogo valeria apenas a liderança do grupo para o Grêmio. Sendo assim, evitando fortes emoções na última rodada, coluna 2 Seco e Grêmio classificado.
Jogo 6, o Inter passa a impressão de estar totalmente sem interesse na Sul-Americana. O Tomayapo vai fazer seu último jogo e já está eliminado, seu único ponto foi justamente no surpreendente empate com o Inter no Beira-Rio. Se o Colorado já conseguiu se complicar a nível do mar, nos quase 4.000 metros acima do nível do mar da montanha boliviana, vai ficar ainda mais complicado. Além de Borré e Valência que vão disputar a Copa América, Kudê deve fazer várias mudanças no time, para evitar desgaste. Mesmo perdendo, o Inter ainda chega na última rodada com chance de classificação. No confronto direto com Delfim, seria necessário tirar o saldo de gols da equipe equatoriana. O empate parece bom negócio, o Colorado precisaria apenas de uma vitória simples na última rodada em casa, para avançar até a repescagem. Sendo assim, vamos de coluna do meio seco. Jogo 7, o presidente do Paysandu deu entrevista recentemente afirmando que o clube está prestes a trazer reforços de peso, até porque o clube acaba de embolsar a premiação da Copa Verde. Mas ainda sem esses reforços a realidade está sendo outra. Na Série B, teve jogadores expulsos em todos os jogos em casa, e mesmo assim não perdeu nenhum deles. Inclusive empatou com o Goiás, que é outro forte candidato ao acesso. Nem o Paysandu deve terminar a Série B, sem conseguir vencer, e também é pouco provável que o Coelho termine a competição invicto. A equipe bicolor vai tentar aproveitar o bom ambiente com o título da competição regional, para enfim perder o cabaço na segundona. Lembrando que o América fará 2 jogos em casa na sequência, podendo se recuperar em caso de tropeço no Pará. Enquanto isso, para o Papão a vitória seria importante, já que nas próximas 2 rodadas pega Sport Ituano fora de casa. Jogo difícil, onde o recomendado seria cercar, mas como não dá para colocar 300 triplos, vamos de coluna 1 seco. Jogo 8, a partida acontece de fato na Dinamarca. Ótimo confronto para colocar um triplo, de olho em uma possível surpresa. A Suécia não se classificou para a Eurocopa, e está começando um novo ciclo com outro treinador. John Thomasson está indo para o 3º jogo à frente da equipe, por enquanto só amistosos, foi goleado por Portugal na estreia, e depois ganhou em casa da Albânia. Então de um lado temos uma equipe querendo se testar contra um adversário forte, que está classificado para a Eurocopa, e com um novo técnico tentando mostrar serviço. Já do lado da Dinamarca, ninguém quer se machucar e ficar de fora da Euro, onde será o momento adequado para mostrar que quando tá valendo tá valendo. Sendo assim, o seco fica na coluna do meio, com a proteção no time da casa. Jogo 9, a partida acontece na Bélgica. Se fosse um jogo para valer, logicamente a Bélgica seria amplamente favorita, os belgas estão conseguindo renovar bem a sua seleção. Os jovens que estão surgindo são tão bons quanto os da geração passada, que ainda conta com caras como De Bruyne do City, e Romelu Lukaku da Roma. Jogadores como De Ketelaere, destaque na Atalanta campeã da Liga Europa, e o atacante que conta de escorregar no quiabo, Jeremy Doku do City, são exemplos da nova geração, que já se destacam na elite do futebol europeu. Como Montenegro não está classificada para a Euro, pode acabar levando o amistoso um pouco mais a sério que os belgas. Mas não dá para colocar 14 triplos, sendo assim, vamos confiar que mesmo no amistoso, a qualidade do time da casa vai prevalecer, coluna 1 seco. Jogo 10, a partida acontece na França. Aqui não tem nada para falar, a França é considerada por muitos, a melhor seleção do mundo na atualidade. Qualquer outro resultado que não seja coluna 1 seco, provavelmente teria sido financiado pela máfia das apostas esportivas, já que as casas teriam milhões em lucro com um simples empate. Não sobrou duplo, então vamos de favoritaço seco. Jogo 11, na teoria os jogos 10 e 11 dessa grade, são um dos maiores mel na chupeta desse ano na loteca, mas a caixa fica com aquela pontinha de esperança, de como se trata de um amistoso sem importância, a máfia das apostas coma solto, e o concurso acumularia. Mas como não tem como cercar tudo, vamos sem inventar moda na coluna 1. Jogo 12. Parece ser uma ótima opção para triplo seco, o Juventude teve muito espaço para contragolpe diante do Fluminense, não podemos esperar que o Atlético jogará tão aberto assim. O Dragão que estava tendo dificuldade até o Vitória ficar com um homem a menos, não tinha produzido nada no setor ofensivo.
O Dragão tem um certo sangue doce por já ter garantido 3 pontos nessa sequência fora de casa, enquanto que o Juventude tem o conforto de saber que mesmo que tropece nesse confronto, na próxima rodada ele joga novamente em casa, diante do Vitória, com reencontro de Carpini com o seu ex-time. Aqui vamos de feijão com arroz, a aposta mínima dá direito a um duplo grátis, então vamos de duplo fechado seco no mandante. Jogo 13, o Cuiabá segue na maldição da Copa Sul-Americana, que a gente falava antes mesmo da competição iniciar, a direção do clube também errou em afastar Daverson. O elenco já era enxuto e limitado com ele, sem ele então só piorou, vai precisar contratar reforços na janela, para tentar escapar do rebaixamento. O Vitória fazia um bom jogo diante do Dragão, até o minuto 39 quando Patrick Calmon entrou atrasado na dividida e foi expulso. Desse momento em diante o Atlético tomou conta do jogo, e construiu uma vitória tranquila. Se o Leão da Barra não tiver ninguém expulso, e entrar de testas franzidas novamente, pode dar trabalho ao Dourado. O atropelo que o Cuiabá tomou no segundo tempo do Inter, justifica a equipe ser a lanterna com 0 pontos na competição. Jogo bem equilibrado, ainda acho que se houver um vencedor, deve ser o Vitória. Mas o resultado que parece mais provável é o empate, então vamos de coluna do meio seco. Jogo 14, o amistoso acontece nos Estados Unidos, apesar de ter uma grande população mexicana por ser um país vizinho, ainda se trata de um ambiente neutro, então ninguém leva vantagem no mando de campo. Outro ponto a se considerar, é o fato que o México pega o Brasil no próximo amistoso, e é provável que poupe forças para encarar o grande favorito da Copa América. Enquanto isso o Uruguai terá o Panamá pela frente, sendo assim, o México é o teste mais difícil, então devem entrar de testas franzidas. Sendo assim, a partida fede bastante a empate, por isso o seco fica na coluna do meio, mas a proteção fica na coluna 2, já que o México está de olho no Brasil. Voltamos no concurso 1124, até lá pessoal!